Olá, estudantes! Hoje nós vamos falar sobre avaliação educacional. E para isso eu trouxe um texto do Luiz Carlos Freitas, professor aposentado da Unicamp. Ele tem um livro chamado Ciclos, Seriação e Avaliação, Confronto de Lógicas, publicado em 2003. E neste livro ele apresenta o conceito de avaliação e discute essa representação a partir de 4 lógicas, e é o que a gente vai falar nessa aula de hoje. Eu quero destacar algumas frases importantes. Ensinar tudo a todos pode ser o nosso desejo, mas está longe de ser o compromisso social da escola na atual sociedade. E aí, o que vocês pensam sobre isso? A escola, nessa tentativa, nessa tratativa de ensinar tudo a todos. Ele diz também: há uma hierarquia econômica fora da escola que afeta a constituição das hierarquias escolares. Convencionou-se que uma certa quantidade de conhecimento deveria ser dominada pelos alunos dentro de um determinado tempo. Bom, então neste livro ele faz uma análise sobre 4 lógicas, a saber, a lógica da escola, a lógica da avaliação, a lógica dos ciclos e a lógica das políticas públicas. Nessa perspectiva da lógica da escola e da lógica dos ciclos, ele faz essa distinção de um modelo seriado, que era um modelo mais antigo em relação à escola, a criança aprender a partir de séries, primeira série, segunda série, terceira série, e a atual organização da escola dividida por ciclos, no qual a gente tem ali 3, 4 anos em cada ciclo, e a criança vai trabalhando nessa perspectiva dos ciclos, né? A escola vai trabalhando nessa perspectiva dos ciclos. A escola tem autonomia para determinar os ciclos, né? A quantidade de anos e séries em cada ciclo. E o estudante pode ser retido ou reprovado na passagem de um ciclo para o outro. Então, no primeiro momento que ele fala sobre a lógica da escola, ele traz essa perspectiva de uma escola organizada em série. Ele faz também uma reflexão do quanto a escola se coloca, né, ou se é responsável por diminuir as desigualdades sociais. Como se na escola a gente pudesse recompensar as desigualdades sociais. Nessa perspectiva, o recurso pedagógico é utilizado para esse fim. Nesta perspectiva capitalista de desenvolvimento social, a escola é pensada como uma organização para a produção de mão de obra, visando preparar rapidamente e em série estudantes para o mercado de trabalho. Nesse aspecto, a gente se depara então com os processos de aprendizagens artificiais, porque ensinar nessa perspectiva e de maneira tradicional, estimulando principalmente o aspecto verbal e cognitivo, é muito mais rápido do que os métodos ativos de aprendizagem, como por exemplo a pesquisa. Numa outra perspectiva, ele traz a lógica da avaliação, no qual o aluno aprende para mostrar conhecimento ao professor, aprender para trocar por notas e não aprender para intervir na própria realidade. Ele até faz essa distinção, essa crítica em relação à escola, que muitas vezes se distancia da realidade, principalmente da realidade do entorno dela, né, da comunidade que a escola está inserida, ensinando conhecimentos e práticas que não é possível, né, que o aluno não consegue aplicar na própria realidade. Aí eu vou ler aqui porque ele fala sobre 3 segmentos da avaliação do processo pedagógico. O primeiro, instrucional, que se baseia na demonstração de domínio de conteúdos e habilidades pelo aluno, através de provas e trabalhos. O comportamento do aluno expressa o controle e o poder do professor sobre o comportamento do aluno, visando a obediência. E valores e atitudes, a avaliação se revela nos momentos em que o professor critica
os valores e atitudes do aluno, humilhando-o. Então são essas críticas que o Freitas faz em relação à avaliação e à lógica da avaliação, principalmente no modelo tradicional e entendendo ali a avaliação formal. Ele faz então um apontamento sobre os ciclos, essa organização da aprendizagem em ciclos, e só por contrariar a ideia de seriação já deve ser bem vista. A lógica dos ciclos não elimina a avaliação formal, mas coloca ela numa outra perspectiva. Os ciclos podem ser organizados, por exemplo, em relação às etapas de desenvolvimento humano. E aí entender as características de cada etapa de desenvolvimento humano e organizar uma série de conhecimentos e habilidades de acordo com essas etapas. E no outro momento ele fala sobre a progressão continuada, fazendo uma crítica ao modelo do Estado de São Paulo, entendendo ali o sistema de progressão continuada como uma concepção mais conservadora e liberal, diferenciando da proposta de ciclos, que é uma posição mais progressista e transformadora. A avaliação na progressão continuada prepara também os alunos para o mercado de trabalho, numa perspectiva de competição, punição, comparação e premiação. Ele também traz essa crítica em relação a esse sistema de ranking que as escolas se colocam, por exemplo, no desempenho do Enem, essa organização competitiva de melhor aluno e essa relação que estabelece entre os alunos de competição, que é contrário ao movimento social de solidariedade, por exemplo. Bom, então nesse vídeo nós falamos um pouco sobre essas 4 lógicas apresentadas no livro do Freitas, do Luiz Carlos Freitas. As 4 lógicas que ele traz nesse livro são a lógica da escola, a lógica da avaliação, a lógica dos ciclos e a lógica das políticas públicas. Fazendo uma crítica, então, ao modelo seriado e à avaliação formal nessa perspectiva e também às políticas públicas em relação à avaliação. Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que a gente possa refletir e construir junto um conhecimento acerca das políticas, da organização escolar e da nossa formação. E a gente se vê.